A ação deles, eles podem agir desde o sistema nervoso até no crescimento do inseto, na respiração, no trato digestório, né? Tem uma observação muito importante aqui, a gente vê que a maior parte das classes químicas que estão disponíveis para a gente utilizar em área urbana agem no sistema nervoso do inseto, né? Mas isso não quer dizer que eles atuem no mesmo local ou do mesmo modo, né? Então, embora neonicotinoides, oxadiazinas, piretroides atuem no sistema nervoso do inseto, eles agem em pontos diferentes, em locais diferentes. Isso permite que a gente utilize essas classes químicas para manejo de resistência. Certo? Então, se a gente pensar aqui em células nervosas, né, esses inseticidas, esses compostos, nada mais vão fazer do que prejudicar a comunicação correta entre essas células. Elas podem agir no ponto de comunicação, ou logo depois da comunicação, em algumas enzimas, né, ou mesmo no corpo dessa célula. Tá? Então, há vários sítios de ação dessas classes químicas, mas elas atuam em locais diferentes. Então, piretroides, neonicotinoides, oxadiazinas podem ser utilizadas em rotação para controle de insetos. Por conta da resistência, né? Resistência nada mais é que uma mudança na sensibilidade ao inseticida em uma população do inseto, ou seja, o princípio ativo não está mais funcionando como deveria. De modo mais simples, a gente pode ter duas populações, uma suscetível ao inseticida, outra resistente, e a gente vê que para níveis aceitáveis de controle, aqui em 80% de mortalidade, para a população suscetível, a gente precisaria de uma dose, para a população resistente, a gente precisaria de uma dose muito maior. E claro que isso a gente não recomenda. A gente não recomenda por conta própria aumentar a dose de inseticida. Se lá está escrito no rótulo, está escrito 100 ml para 10 litros, a gente deve manter essa dose. A gente não deve aumentar para 200, 300, 400 ou 500, certo? Então a solução real para esse tipo de problema é a mudança de classe química, certo? Com isso a gente consegue contornar a resistência. Então, vou mostrar aqui um cenário para possível seleção de resistência. Né? A gente pode imaginar aqui uma população de baratas. Né? Essas da cor preta são suscetíveis, da cor azul são resistentes. Vamos supor que a gente é chamado para fazer um trabalho de controle de barata, aplica uma classe química, um princípio ativo, né? Justamente para qual essa barata é resistente. O que vai acontecer? A gente vai selecionar essa barata. Então, ela vai sobreviver, eventualmente outras baratas também podem sobreviver. Certo? A partir daí a gente vai ter reprodução de sobreviventes. E é importante a gente destacar que a resistência é genética e é hereditária, ela passa de pai para filho. Né? Então, se aqui a gente tinha 10 indivíduos, né, um deles era resistente, ou seja, a gente tinha 10% de resistência, depois da reprodução a gente vai aumentar a frequência de resistência, né, ou de resistentes. A gente vai ter 30% de resistentes. Vamos supor que a gente é chamado novamente para fazer um controle, insiste na classe química, naquele princípio ativo que a gente está acostumado a utilizar. Vamos selecionar novamente esses resistentes. Eles vão reproduzir e novamente a frequência de indivíduos resistentes vai aumentar na população. Então, com aplicações sucessivas de uma mesma classe química, a gente vai selecionar indivíduos resistentes. Passa de uma resistência 10% para uma resistência 90%. Esse é um modo simplificado de mostrar como é a resistência. E para a gente contornar essa resistência, a gente tem que aplicar outra classe, certo? Essas baratas elas podem ser resistentes a um determinado modo de ação, mas não a outro. Então, aplicando uma outra classe química, a gente consegue controlar essas baratas resistentes. Sendo assim, eu aplico muitas vezes essa classe nova que eu estou utilizando. Sucessivas vezes, eu posso selecionar a resistência também para ela. Né? As baratas agora estão vermelhas, estão resistentes a essa classe que eu utilizei. A gente tem que fazer novamente a mudança de classe química. E aí a gente consegue controlar novamente a resistência. Certo? Dando nome aqui a essas classes, a gente pode supor, por exemplo, neonicotinoides, oxadiazinas, mas a gente nunca indica que espere ter resistência para mudar a classe química. A gente deve mudar essa classe química com frequência, certo? Fazer aplicações rotacionadas entre neonicotinoides, oxadiazinas, piretroides, organofosforados. Com isso a gente é muito mais eficiente, certo? Produtos, exemplos aqui que tem essa classe química na sua constituição, Optigrad LT, Advion, são dessas classes químicas que são diferentes e são muito indicadas para baratas.